Olá pessoal, eu sou Flávia Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo da plataforma do YouTube. E quem gostar do conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe, mande sugestões, porque sugestões ajudam a pensar, a refletir e mastigar conhecimento para facilitar a vida das pessoas. Tá? Eu queria falar hoje sobre Gessé de Souza, professor Gessé de Souza, que é doutorado em Sociologia pela Universidade de Berlim, né? E dar ênfase a esse livro chamado A Radiografia do Golpe, tá? Em que ele fala em que momento o golpe começou a ser perpetrado contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Tá? E o golpe que vai sendo consolidado a partir do momento que o documentário Democracia em Vertigem da Petra Costa, engasguei, Petra Costa está sendo indicada ao Oscar. Não é? Significa que a academia reconheceu. Mas vamos lá. Alguns motivos que levaram ao impeachment. Não é? A descoberta do pré-sal. A descoberta do pré-sal, Snowden, né, vazou através do documentário Snowden, que foi gravado, inclusive o jornalista que o entrevistou foi o Glenn Greenwald, né, jornalista da Vaza Jato, e que rendeu a ele um prêmio Pulitzer. Né, que a NSA e a CIA têm poder de hackear qualquer celular no mundo ou qualquer rede social, inclusive o Facebook. Né? Eles podem rastrear o Facebook de qualquer cidadão no mundo inteiro. Ele vazou vários segredos de espionagem norte-americana e hoje vive exilado na Rússia, que não tem extradição para os Estados Unidos. Mas Miguel Assange, preso na Inglaterra, que foi um dos que inicializou essa denúncia contra a invasão de privacidade do cidadão comum, né? Está preso na Inglaterra e pode ser extraditado, está sendo tratado como sub-humano e acredita ele, né, falando para advogados, que vai acabar morrendo na prisão porque fica 23 horas por dia dentro da cela e só tem direito a 1 hora fora da cela para tomar sol, porque o ser humano precisa de sol, assim como as plantas também. Vamos lá. Os motivos para o golpe, tá? Então, a descoberta do pré-sal é um motivo. Né? Os Estados Unidos, há mais de 50 anos, fazem guerra, financiam golpes, não é? Golpes de Estado, espalham terrorismo estatal, fazem guerras em nome do petróleo e das famílias detentoras do petróleo, que são os banqueiros do petróleo, que eu já gravei em uma outra gravação, os Rockefeller, os Carnegie, os Rothschild, os do banco JP Morgan e a família Koch, que foi uma das patrocinadoras do golpe. Quando a Globo, em 2013, transforma aquele movimento de passe livre em uma passeata, em um movimento nacional, e cuja classe média, uma parte dela proto-fascista, usa o mesmo discurso que foi usado em 64 de combate à corrupção, que na verdade não tem ideologia nenhuma de combate à corrupção, e a classe média não tem esse fetiche pelo combate à corrupção. Usaram isso contra Jango Goulart, pressionaram Getúlio Vargas também contra isso, não é? E na verdade a corrupção passou no governo Temer e ninguém bateu panela. Mas o que incomodava a classe média? O ProUni incomodava por quê? O ProUni incomodava a classe média porque era recurso destinado aos mais pobres, e a classe média privilegia os recursos destinados a ela, como o rentismo bancário, cujo ela é a vassala que domina o poder intelectual, de defesa da elite do atraso, que é esse livro que Gessé de Souza fala, a elite da rapina brasileira. Não é? Então eles defendem esses interesses. O ProUni é a principal afronta contra o governo, contra a classe média. Por quê? Trabalhadores que estão tendo acesso à universidade, que podem brigar por cargos públicos no mesmo pé de igualdade com a classe média, que odeia pobre, e se sente ameaçada na disputa dos cargos
né, de maior status social e maior condição de salário, como juízes, promotores, delegados federais, procuradores, juízes estaduais, procuradores estaduais, e, enfim, né, fiscais da Receita Federal, petroleiros, né, engenheiros bem empregados, tudo isso, né, o Brasil estava formando pelo ProUni e pela criação de 18 universidades. Isso é uma afronta à classe média, que acreditava que o governo do PT iria durar 18 anos. Na reeleição da Dilma, eles perceberam que, a Dilma terminando o mandato, o Lula poderia voltar e ficar mais 8 anos. Então, haveria um salto muito grande de qualidade na classe trabalhadora, ao ponto de ameaçar o poder da classe média. Então, vai se perpetrando o golpe. Outra razão, né? O neoliberalismo exige, e o governo não faz, a destruição do Estado e a pregação do Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? O Estado mínimo é um Estado que demite servidor público e substitui pelo Estado privado, né, da iniciativa privada, bancada pela elite da rapina e apoiada pela classe média vassala, né, que detém o poder pela formação acadêmica. Então, quando você prega o Estado mínimo, reduz o Estado, ele vai ser substituído por grandes empresas que vão ganhar, mas os direitos sociais deixam de ser direitos sociais e passam a ser serviços vendidos. Como nos Estados Unidos, por exemplo, que até doação de sangue é paga. Tá? E aí quem perde muito mais é a ralé brasileira. A ralé brasileira, que é composta de 70 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza. Tá? Mas a classe média, ela tem uma parte que é voltada para o social, mas também tem uma parte odiosa, reacionária, né? E que mesmo pregando o fim do estado de bem-estar social, não percebe, por exemplo, que a redução do Bolsa Família ajuda a diminuir a circulação de mercadoria no país. Por isso, Gessé de Souza fala, nesse livro, da tolice da inteligência nacional da classe média. Tá? Por quê? É uma classe arrogante, uma parte dela, reacionária e desfavorável a qualquer conquista social da classe trabalhadora. Outro motivo, né? A democracia. A democracia, e aí eu vou falar sobre o Estado Democrático, para Karl Marx ela não existe. Ele escreve um livro chamado Crítica ao Programa de Gotha, onde ele faz um questionamento a sindicalistas que querem aderir ao Partido Social Democrata Alemão. Por quê? Porque o Estado é burguês. E por que o Estado é burguês? A sua ideologia não é a ideologia que você tem de vida, não é a ideologia de onde você veio, e sim de onde você está. Então, analisem comigo. Não é? Um juiz que ganha 39 mil, ele não vai andar com a classe trabalhadora. Ele vai andar com um juiz de interior, vai andar com o melhor médico, com o melhor dentista, com o melhor promotor, o juiz, seus filhos estudam juntos em boas escolas. Então, ele vai ter a ideologia daquela classe e não a ideologia da classe trabalhadora. A meritocracia que leva a eles a possuírem alto poder aquisitivo é bancada por uma história centenária republicana de negação à educação e negação principalmente ao ensino superior da classe trabalhadora, que perpetua esse status quo chamado classe média. Tá? E aí, com essa ideologia, ele jamais usa o direito como fator de justiça, e sim como fator de mérito. E por isso, para se mudar essa condição, não só, como Marx dizia, né, trabalhadores do mundo todo, univos, porque vocês não têm nada a perder a não ser os grilhões, ou seja, a não ser, vocês não têm nada a perder a não ser a escravidão que sofrem pela exploração da mais-valia, acontece porque a classe média é a cerca de arame farpado para a ascensão social da classe trabalhadora. Tá? Esses livros do Gessé de Souza,
é muito interessante porque ele destrói intelectualmente a argumentação de Gilberto Freire, de Sérgio Buarque de Holanda, de Raimundo Faoro, e ele só prega a respeito a Florestan Fernandes, que era um intelectual marxista brasileiro e um dos grandes sociólogos que o Brasil já construiu. Não é? Essa foi minha participação. Quem gostou, deixa um like e até a próxima.